Bem-vindo ao Tanoshi Nihongo Podcast, especial kanji, com conteúdo dedicado a você que, assim como eu, quer estudar o japonês como um todo. Sorede issho ni benkyou shimashou! Minasan, o genki desu ka? Boku mo genki desu yo. Este é o episódio especial sobre kanjis de número 3. Você que caiu de paraquedas nesse episódio, temos um recadinho pra você. Fala aí, edição. Eu por quê? Porque é você quem sempre é esquentada. E só por isso quer que eu livre sua carinha e fale pra todo mundo o que você quer falar. Ah, fala aí. Você tem mais poder de convencimento. Ah, tá bom. O que seria de você sem eu? Então vamos lá. Olha, ouvinte, você já viu no descritivo que esse é o episódio 3 e ainda não ouviu os outros episódios? Mas que vergonha! Então, pare agora este episódio, levante sua bunda da cadeira, paga 20 flexões e depois volta à playlist do começo e ouça antes de vir aqui. E digo mais, olha seus. Calma, sem tanta grosseria. Queremos ajudar as pessoas, não agredi-las. Mas sou um poço de calma. Onde você viu que estou nervosa? Deixa pra lá, né? Vamos continuar. Então, como a edição tentou explicar de modo tão efusivo, estes episódios são dedicados para apenas falarmos dos kanjis enquanto seus significados e leituras, no qual queremos contemplar todos os kanjis do nível 5 do Exame de Proficiência da Língua Japonesa, o N5. Até agora temos 2 episódios anteriores, o qual já falamos de 10 kanjis, e um episódio anterior a esses 2 explicando o conceito de kanji. Então, antes de continuar, você pode voltar, ouvir esses episódios, que são bem curtos, e depois voltar neste. Acho que não foi tão convincente quanto eu. Realmente eu não tenho todo esse controle emocional que você tem. E para você que já ouviu os outros episódios, vamos iniciar com os kanjis de hoje. Para isso, abra o material de apoio, cujo link para download está na descrição desse episódio. Se está tudo ok, vamos começar. Vamos para o primeiro kanji de hoje. O kanji que representa o número 1. Esse kanji é escrito com apenas um traço, bem fácil de entender e gravar. Quanto à sua leitura, a primeira dela é o ichi. Ichi, que é o número 1 usado de modo geral. Por exemplo, quando contamos nos dedos 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. A leitura ichi também é vista quando este kanji está junto com o kanji que significa dia, que já vimos, tem a leitura nichi. Nichi, ficando ichinichi. Ichinichi. Ichinichi é uma palavra usada quando dizemos a quantidade de dias, neste caso, um dia, ou até um dia inteiro. Porém, deve-se tomar cuidado, uma vez que ichinichi tem o sentido de contagem de dias, e não para dizermos o dia 1º do mês. Para dizer o dia 1 de determinado mês, falamos tsuitachi. Tsuitachi, que é uma leitura especial desses mesmos kanjis. Em outras palavras, a junção desses 2 kanjis, a que representa o número 1 e o kanji que representa o dia, possuem 2 leituras diferentes para o mesmo kanji, dependendo do contexto que elas estão inseridas, seja para contar o número de dias ou para dizer o dia 1º do mês. Quando falo em leitura especial, significa que é uma leitura específica para este contexto e que não se repetirá em outras palavras. Por exemplo,
a leitura nichi do kanji de dia, além de ser usado nesta palavra, ichinichi, também é usado na palavra nichiyoubi, significando domingo, que você deve se lembrar, pois falamos dela também em episódio anterior. Já tsuitachi é uma leitura específica para esses dois kanjis quando se tratar do dia 1º, sendo que você não verá nenhum desses dois kanjis com essa pronúncia em outra palavra. Voltando ao kanji de 1, uma terceira palavra que vemos a leitura ichi neste kanji é quando referimos ao mês de janeiro, ao qual trata-se da junção do kanji ichi com o kanji de lua, que também tem o significado de mês, como já vimos antes. Logo, a leitura dessa palavra será ichigatsu. Ichigatsu. A segunda leitura deste kanji é hito. Hito. Bastante comum quando está junto ao hiragana tsu, tornando-se hitotsu. Hitotsu. Significando uma unidade, ou seja, usamos para contar coisas em unidades de modo geral. Logo, hitotsu quer dizer uma coisa, por assim dizer. Por exemplo, quando eu digo, aqui tem uma caixa. Koko ni hako ga hitotsu arimasu. Koko ni hako ga hitotsu arimasu. Em que o hitotsu está indicando a quantidade de caixas. Neste caso, uma. Quando o kanji de 1 está unido ao kanji que significa pessoa, também usamos a leitura hito, ficando hitori. Hitori, remetendo à quantidade de uma pessoa. Fazendo parênteses sobre essa contagem de coisas, pessoas e etc., no japonês existem várias categorias de contagem. Para contar animais usa-se uma palavra, para contar objetos pequenos outra, para contar papéis uma outra. O que você ainda verá nos episódios regulares de nosso podcast. Mas adiantando um pouco e falando deste kanji do número 1, algumas contagens utilizam uma leitura para este kanji, que é o i, seguido de um chisaitsu, aquele tsu pequeno que usamos para dar uma pausa durante a pronúncia. Por exemplo, o contador de meses, para quando queremos contar quantos meses tem alguma coisa. No caso de um mês, dizemos ikagetsu. Ikagetsu, composto por 3 kanjis, iniciado pelo kanji que representa o número 1, seguido do katakana ke, porém em um tamanho menor. Inclusive dizemos que ele, nessa situação específica, é tratado como um kanji, e por isso lemos como ka e não ke. E por último temos o kanji de lua, representando o mês, como já vimos anteriormente. E perceba a diferença de ikagetsu, que tem o significado de um mês, para ichigatsu, que significa janeiro. Este pequeno que muda não só a pronúncia, como o significado. Agora seguimos para o próximo kanji, que é o kanji que representa o número 2. Como você pode observar no material de apoio, também é bem fácil a escrita, pois é feita apenas com 2 traços. Quanto à leitura, temos apenas 2. A leitura ni, que é usada para a contagem padrão, ao lado do número 1 de leitura ichi, neste caso, ichi, ni, 1 e 2. Esta leitura também é usada na palavra nigatsu, o mês de fevereiro. E também quando falamos da contagem de 2 meses, que é nikagetsu, o qual não há chisaitsu, ou seja, não há aquela pequena pausa depois do ni, devendo ser lido normalmente, nikagetsu. A segunda leitura é futa, usado em futatsu, na mesma categoria do hitotsu, o qual é usado para a contagem de unidades, ficando hitotsu, futatsu, uma unidade, 2 unidades. Para a contagem de pessoas também se usa essa leitura, sendo futari, composto pelo kanji de 2 e o kanji de pessoa. Já para dizer o dia 2 do mês, usamos uma variação do futa, que é o futsu, que acrescentando o kanji de dia, se torna futsuka.
futsuka. Agora vamos ver o próximo kanji, que é o kanji que representa o número 3. Ele também é autoexplicativo, como você pode observar, pois são apenas 3 traços, sendo os 2 primeiros de mesmo tamanho e o terceiro um pouco maior. A primeira leitura dele é sam, sam, usado na contagem geral, ficando até agora ichi, ni, sam. Sam também é usado quando falamos do mês de março, samgatsu, samgatsu, e para dizer a quantidade de 3 meses, que é sankagetsu, sankagetsu. Uma outra palavra que tem relação com o número 3 é a palavra sankaku, sankaku, que significa triângulo. A segunda leitura dele é o mi, mi, com o chisaitsu para ter aquela pausa na leitura. O kanji de número 3, seguido do hiragana tsu, resulta na palavra mitsu, mitsu, que significa 3 unidades. E cuidado na pronúncia que não é mitsu direto, mas mitsu, com esse pequeno intervalo antes do tsu. Aliás, a título de curiosidade, este mitsu é o mesmo usado no nome da famosa empresa japonesa Mitsubishi. Mas voltando ao kanji de 3, a leitura mi também é usada para dizer o dia 3 do mês, que é mika, mika. O próximo kanji é o número 4. E claro, se você está vendo os kanjis pela primeira vez, sinto muito em jogar um balde de água fria, mas a partir deste, a escrita não segue o padrão do 1, 2 e 3 pelo número de traços. A forma de escrita é outra a partir de agora, como você pode visualizar no material de apoio. Sinto muito. Quanto à sua pronúncia, temos a leitura geral yon, yon. Portanto, ichi, ni, sam, yon. Como também é usada para dizer a quantidade de 4 meses, sendo yon kagetsu, yon kagetsu. Para a contagem de unidades, temos a leitura yo, yo, com o chisaitsu, o tsu pequeno, seguido do hiragana tsu, de tamanho normal, tornando-se yotsu, yotsu. Perceba a pequena pausa, yotsu, portanto, 4 unidades. Esta mesma leitura é usada também para dizer o dia 4 do mês, ficando yoka, yoka. Esse kanji tem também a leitura yo sem uso do chisaitsu e sem a sílaba Isso mesmo, apenas yo, o qual vemos na palavra yonin, yonin, composto pelo kanji do número 4 e o kanji de pessoa, que quer dizer 4 pessoas. A quarta leitura é a leitura shi, que pode ser um pouco tenebrosa para a cultura japonesa, pois este som é associado ao kanji da palavra shinu, que tem o significado morrer ou morte. Então, há algumas superstições com a relação ao número 4, parecido com o 13 em outras culturas, meio que algo cabalístico. Muito embora os japoneses não demonstram problemas em usar o shi na contagem geral, ichi, ni, san, shi, ou podemos usar ichi, ni, san, yon. Aí tanto faz o uso. Como também essa leitura está dentro de palavras normais, como o mês de abril, que é dito shigatsu, shigatsu. Então, mesmo ouvindo essa situação, pode usar essa leitura tranquilamente. E por último, vamos ver o kanji referente ao número 5. Como eu disse, a partir do 4 temos um desenho diferente para cada kanji, não seguindo o padrão do número de traços com a quantidade representada pelo kanji. Quanto à pronúncia, a primeira leitura deste kanji é o go, go, usado na contagem geral ichi, ni, san, shi, go. Utilizamos o go na palavra referente ao mês de maio, que é gogatsu, gogatsu.
e também para dizer a quantidade de 5 meses, que é gokagetsu. Gokagetsu. E ainda na palavra referente à quantidade de 5 pessoas, que falamos gonin. Gonin. A segunda leitura desse kanji é a leitura itsu. Itsu. Usado na contagem de unidades itsutsu. Itsutsu. 5 unidades. Como também usamos para dizer o dia 5 do mês. Itsuka. Itsuka. E antes de finalizar, deixa eu comentar sobre esses contadores e numerais novamente. Você deve ter percebido que a leitura de cada tipo de contador não segue um padrão de leitura. Por isso já aviso que é perda de tempo tentar achar esse padrão. Afinal, há mais exceções do que regra. Observe isso neste resumo. Para falar os números de modo geral, 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4, 5. Para a contagem de unidades, 1, 2, 3, 4, 5. Para dizer os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio, respectivamente, 1月、2月、3月、4月、5月. Agora, para falar a quantidade de meses, 1 mês, 2 meses, até 5 meses, 1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月. Para dizer os dias do mês, do dia 1º até o dia 5, temos 1日、2日、3日、4日、5日. Enquanto que para fazer a contagem de pessoas falaremos 1人、2人、3人、4人、5人. Enfim, este parênteses só foi para mostrar um pouco que as leituras não têm uma forma pronta. Afinal de contas, não é o foco deste episódio apresentar os contadores, o qual veremos nos episódios regulares com mais detalhe. Mas sim, nesse episódio dedicado a apenas falarmos do kanji e suas leituras. Então, para isto, vamos treinar um pouco. Agora vamos aplicar esses kanjis a algumas frases para treinar o reconhecimento e a leitura. Para isto, continue com o material de apoio e tente identificar qual leitura dos kanjis nas frases. E em seguida corrigimos. Foi fácil, não foi? De qualquer modo, vamos conferir. 2月1日、授業が始まります。2月1日、授業が始まります。私は姉が3人います。私は姉が3人います。4月4日は休みです。4月4日は休みです。今月5日は母の誕生日です。今月5日は母の誕生日です。私の部屋は箱が1つあります。私の部屋は箱が1つあります。会し会社で3ヶ月間働いています。会し会社で3ヶ月間働いています。鈴木さんは4ヶ月間に旅行しました。鈴木さんは4ヶ月間に旅行しました。それから以上です。Então é isso. Com esses 5 kanjis, finalizamos o episódio de hoje. Lembrando que tão importante quanto ouvir é praticar a leitura dos ideogramas dentro das palavras. Como também, o reconhecimento dos kanjis básicos te ajudará na memorização dos kanjis mais complexos futuramente, uma vez que os kanjis simples estão dentro dos kanjis complexos. E para te ajudar nessa atividade,
No matéria de apoio, há mais algumas frases para você praticar a leitura e também algumas páginas para você exercitar a escrita. Por isso, nankai mo renshū shiyōu. Vamos treinar várias vezes. E para finalizar, conto com sua ajuda em compartilhar nosso canal com seus amigos e familiares que estão a fim de aprender japonês, pois o intuito deste canal é ajudar o maior número de pessoas possível. Compartilha aí, criatura. Também peço que conte pra gente a sua opinião sobre este episódio ou de todo o nosso conteúdo, como também as suas sugestões e críticas. São elas que vão ajudar a melhorar este canal de estudo. Para isso, entre em nossos perfis no Facebook ou no Instagram, Tanoshii Nihongo Podcast, ou pesquisar por @tanoshiipod, com 2 Is, que claro, os links também estão dispostos na descrição deste episódio. Comenta logo. Tá apelando, hein? E por último, agradeço por ter me ouvido até aqui. Arigatou gozaimashita. E estou te esperando no próximo episódio. Agora sim, fala edição! Nada demais, só pra galera colaborar e distribuir, pois dá trabalho editar tudo isso. Não vai cair seu dedo em compartilhar. E digo mais. Acho que todo mundo já entendeu. Minasan, vamos estudar e nos aprimorar. Mata né? E dá uma ajuda aí, pô. Você tá pegando pesado com o povo, hein? Tô nada, tô só falando verdades. Ok, tá bom então.